No início, o universo era um lugar de harmonia absoluta. Os céus brilhavam com a luz divina, e a glória de Deus preenchia todos os cantos da criação. Os anjos, seres de luz, serviam ao Todo-Poderoso com devoção e alegria. Mas, em meio a essa perfeição, algo inesperado estava prestes a acontecer, uma faísca de descontentamento, um sussurro de rebelião que mudaria o curso da eternidade. No centro desse tumulto estava um anjo de beleza incomparável, o mais brilhante de todos, Lúcifer, o portador da luz. Sua presença era radiante, seu poder, inegável. Mas dentro de seu coração, um desejo oculto começou a crescer, um desejo de ser como Deus, de sentar-se no trono celestial. Esse desejo, alimentado pela vaidade e pela ambição, transformou-se em um plano sombrio. Ele não estava sozinho, outros anjos, fascinados pela ideia de poder e autonomia, se uniram a ele, formando um exército de descontentes prontos para desafiar a ordem celestial. Então, a rebelião eclodiu. O que antes era um reino de paz e unidade agora se tornou um campo de batalha feroz. Espadas de luz cruzaram os céus, trovões ecoaram pelos corredores celestiais, e uma guerra que ninguém imaginava possível começou a se desenrolar. Os anjos fiéis a Deus lutaram bravamente para proteger o trono sagrado, enquanto Lúcifer e seus seguidores, impulsionados por sua fúria e orgulho, procuravam destronar o Altíssimo. Mas a batalha, intensa e desesperada, estava destinada a terminar com um único desfecho. Deus, com sua infinita sabedoria e poder, decretou a derrota de Lúcifer e de todos os anjos que se rebelaram contra ele. E assim, como um raio fulminante, os rebeldes foram lançados dos céus, caindo para longe da presença divina, para sempre marcados pela sua desobediência e orgulho. Essa queda não foi apenas uma derrota, foi uma separação eterna da luz de Deus, uma queda na escuridão profunda e sem fim. E ali, na vastidão da criação, a história dos anjos caídos começou, marcando o início de uma nova era de conflito e intriga que reverberaria por toda a existência. A paz celestial estava quebrada, e o universo nunca mais seria o mesmo. Com a rebelião finalmente sufocada e os céus voltando à sua harmonia inicial, um silêncio solene envolveu o universo. O Todo-Poderoso, com sua infinita justiça, preparou-se para o julgamento daqueles que haviam ousado desafiar sua autoridade suprema. Lúcifer, o outrora portador da luz, e seus seguidores, agora anjos caídos, aguardavam o veredito que mudaria seus destinos para sempre. Diante do trono celestial, os anjos caídos foram apresentados. Seus rostos, antes resplandecentes com a glória divina, estavam agora marcados pela desonra e pela escuridão. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, estava no centro de todos, ainda carregando o orgulho que o havia levado à ruína. Ele e os outros caídos esperavam o veredito de Deus, mas o que restava em seus corações era apenas arrependimento pela derrota, não pela rebelião. O julgamento foi rápido, mas sua gravidade ecoou através do cosmos. Deus, em sua infinita justiça, declarou o destino dos anjos caídos. Eles seriam banidos eternamente da presença divina, exilados para sempre nas regiões mais escuras da criação. Este não era apenas um castigo físico, mas uma separação espiritual definitiva da luz e do amor de Deus. Cada um deles, agora, era condenado a viver nas trevas, privados da glória que um dia conheceram e desfrutaram. Para Lúcifer e seus seguidores, o veredito de Deus foi uma condenação que selou seu destino. Eles foram lançados no abismo, um lugar de confinamento e tormento, conhecido como o Tártaro. Nesse local de escuridão e desespero, os anjos caídos experimentariam o peso total de sua desobediência. Não havia mais volta, não havia redenção, apenas uma eternidade de separação de tudo o que é santo e bom. A Bíblia oferece vislumbres desse julgamento e das consequências que se seguiram. O apóstolo Pedro menciona que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em cadeias de escuridão, para serem reservados para o juízo. E Judas, em sua carta, ecoa essa condenação, dizendo que os anjos que não guardaram sua posição original, mas abandonaram sua própria habitação, ele tem guardado em trevas, em correntes eternas para o julgamento do grande dia. Este julgamento não só marcou o fim da rebelião no céu, mas também o início de uma nova realidade para os anjos caídos.
Separados para sempre da luz divina, eles se tornaram seres de escuridão, entidades que buscaram, desde então, desafiar e corromper a criação de Deus, tentando arrastar outros para o mesmo destino sombrio que escolheram. A queda dos anjos é um lembrete poderoso da justiça implacável de Deus, que não deixa o pecado impune, mesmo entre os seres celestiais. Após o julgamento divino, a sentença dos anjos caídos foi executada com precisão e força inigualáveis. Lúcifer e seu séquito de rebeldes foram banidos para longe da luz de Deus, lançados nas profundezas escuras do abismo. Este não era um simples exílio, mas uma prisão espiritual, um lugar de tormento destinado a conter a maldade que havia brotado nos corações daqueles que ousaram se rebelar contra o Criador. O abismo, mencionado em várias passagens bíblicas, é descrito como um lugar de escuridão absoluta, onde a luz de Deus não alcança. É um local de caos e desordem, oposto à ordem divina que governa o restante da criação. Dentro desse abismo, há um local ainda mais sombrio e misterioso, o Tártaro. Este é o lugar onde os anjos caídos, aqueles que seguiram Lúcifer, foram acorrentados. Na mitologia grega, o Tártaro era o lugar de punição para os deuses e titãs que se rebelavam. No contexto bíblico, ele assume um significado ainda mais profundo e aterrador. A tradição judaico-cristã descreve o Tártaro como um abismo sem fundo, um local de tormento eterno, onde os anjos caídos são mantidos em cadeias de escuridão, incapazes de escapar. Pedro menciona em suas cartas que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em cadeias de escuridão, para serem reservados para o juízo. A palavra usada aqui para o inferno é o Tártaro, indicando um local específico de confinamento e punição. Dentro desse abismo, os anjos caídos experimentam um tormento constante. Eles foram separados para sempre da presença de Deus, vivendo em um estado de angústia perpétua, conscientes de sua queda e da glória perdida. Não há redenção, não há alívio, apenas a lembrança amarga de sua escolha e das consequências terríveis que ela trouxe. Ali, no Tártaro, eles estão em constante tormento, aguardando o julgamento final que determinará seu destino eterno. A existência dos anjos caídos no abismo e no Tártaro também tem implicações para o mundo espiritual. Embora estejam confinados, sua influência maligna ainda ressoa. Eles se tornaram uma ameaça constante para a humanidade, sempre procurando maneiras de escapar de suas cadeias e causar destruição. Seu desejo de corromper a criação de Deus permanece inabalável, e eles procuram maneiras de continuar sua guerra contra o Altíssimo, mesmo a partir de sua prisão sombria. Esse confinamento dos anjos caídos serve como um lembrete poderoso da justiça de Deus e da seriedade do pecado. A queda e a prisão dos anjos não apenas ilustram as consequências da rebelião contra Deus, mas também revelam a natureza implacável da justiça divina. Mesmo os seres mais poderosos do universo não estão acima da lei de Deus, e a desobediência sempre leva à destruição. Enquanto os anjos caídos permaneciam confinados no abismo, suas influências malignas ainda eram sentidas na terra. Embora banidos da presença divina e aprisionados em cadeias de escuridão, suas ações e sua maldade continuavam a ressoar através dos tempos. Esses seres caídos, cheios de ódio e ressentimento por sua queda, buscaram maneiras de interferir nos planos de Deus e corromper a humanidade, a joia da criação divina. As Escrituras oferecem vários relatos que indicam como os anjos caídos, liderados por Satanás, conseguiram exercer sua influência na terra. Desde os tempos antigos, eles trabalharam incansavelmente para desviar o coração dos homens para longe de Deus. Eles semearam confusão, fomentaram o mal e incitaram a rebelião contra o Criador. A queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, por exemplo, foi um dos primeiros e mais devastadores exemplos da astúcia e da influência maligna de Satanás. Mas as ações dos anjos caídos não pararam por aí. No período antes do dilúvio, a Bíblia fala sobre a corrupção da humanidade por seres conhecidos como Nefilins. Estes gigantes, descritos como os poderosos homens de renome, ou Gênesis 6:04, eram o resultado de uma união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Muitos estudiosos interpretam os filhos de Deus como sendo os anjos caídos que desceram à terra e se rebelaram contra Deus, engendrando uma geração de seres híbridos que ajudaram a corromper ainda mais a terra. Esses eventos levaram ao grande dilúvio, uma catástrofe enviada por Deus para purificar a terra da corrupção e do mal que havia se espalhado.
No entanto, mesmo após o dilúvio, os anjos caídos continuaram a trabalhar contra os propósitos divinos, sempre buscando novas maneiras de enganar, influenciar e destruir. Os anjos caídos também têm desempenhado um papel fundamental em fomentar a idolatria, a feitiçaria e outras práticas que afastam as pessoas de Deus. Ao longo dos séculos, eles têm procurado se infiltrar nas culturas e civilizações, apresentando-se como deuses falsos, espíritos enganadores e forças ocultas, sempre com o objetivo de afastar a humanidade da verdade e da luz de Deus. Suas influências são vistas em cultos pagãos, em práticas ocultas e em todas as formas de adoração que se desviam do verdadeiro Deus. Além disso, o Novo Testamento alerta continuamente sobre a luta espiritual contra essas forças das trevas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, lembra-nos de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Isso revela a realidade de que, apesar de sua queda, os anjos caídos continuam a ser uma força ativa contra a qual os crentes devem estar preparados para lutar. Em sua tentativa incessante de corromper a criação e se vingar de sua própria queda, os anjos caídos não apenas se tornaram inimigos do Altíssimo, mas também inimigos da humanidade. Sua influência maligna e seu desejo de destruir permanecem tão fortes quanto no dia em que foram lançados do céu. Mas, assim como são implacáveis em sua rebelião, a proteção e a justiça de Deus também são eternas, garantindo que, no final, o bem prevalecerá. À medida que a influência dos anjos caídos continuava a se espalhar pela terra, uma batalha espiritual intensa se desenrolava nos bastidores da história humana. Não era uma batalha feita de espadas ou exércitos humanos, mas uma guerra invisível travada nos corações e nas mentes de homens e mulheres, envolvendo forças que iam além do que os olhos podiam ver. Essa batalha, que começou com a rebelião no céu, agora se manifestava em um confronto contínuo entre o bem e o mal, entre os anjos caídos e os servos fiéis de Deus. Os anjos caídos, sob a liderança de Satanás, estavam determinados a minar os planos de Deus para a humanidade. Eles buscaram incessantemente maneiras de corromper, enganar e destruir. Com astúcia, eles influenciavam líderes, incitavam guerras e espalhavam falsas doutrinas, sempre procurando desviar as pessoas da verdade e da justiça divina. Sua estratégia era dividir para conquistar, semeando discórdia entre os povos e distorcendo a palavra de Deus. Contudo, não estavam sozinhos nesse campo de batalha. Do lado oposto, os anjos fiéis, sob a liderança de arcanjos como Miguel, continuavam a lutar para proteger o povo de Deus e manter a ordem divina. Miguel, conhecido como o grande guerreiro celestial, é descrito em várias passagens bíblicas como aquele que confronta as forças das trevas diretamente. No livro de Daniel, por exemplo, ele é retratado como o defensor de Israel, lutando contra os príncipes das trevas que se opõem ao plano de Deus. Em Apocalipse, a batalha espiritual atinge um novo clímax. O texto descreve uma grande guerra no céu, onde o Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais nos céus. Esse evento marca uma vitória significativa para as forças celestiais, mas também indica que a batalha continua, agora intensificada na terra, onde o dragão, identificado como Satanás, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A luta contra as forças das trevas é contínua e exige vigilância constante dos crentes. A Bíblia adverte repetidamente sobre a necessidade de estar espiritualmente armado e preparado para enfrentar esses inimigos invisíveis. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso envolve não apenas conhecimento da palavra de Deus, mas também uma vida de oração, fé e retidão. Essa batalha espiritual não é apenas uma luta por territórios ou por poder, mas uma guerra pelas almas humanas. Os anjos caídos procuram levar tantos quanto possível para a condenação eterna, enquanto os anjos fiéis trabalham incansavelmente para guiar a humanidade de volta à luz de Deus. É uma guerra que continua até hoje, refletida em cada decisão moral, em cada ato de fé, e em cada escolha de resistir ao mal e buscar o bem. Por trás de cada conflito, de cada tentação, de cada momento de dúvida ou desespero, há uma guerra invisível sendo travada. Os anjos caídos, com sua amargura e desejo de vingança, buscam aumentar seu número, enquanto os anjos de Deus, com sua devoção e lealdade, lutam para proteger os filhos do Altíssimo.
Essa batalha espiritual contínua nos lembra da realidade da guerra espiritual e da necessidade de permanecermos firmes, confiando na proteção e na justiça divina. Enquanto a batalha espiritual continua a moldar os destinos das almas humanas, uma pergunta permanece no coração da criação: há alguma possibilidade de redenção para os anjos caídos? Esta questão ressoa não apenas entre teólogos e estudiosos, mas também entre aqueles que buscam entender a profundidade da misericórdia de Deus e a extensão de sua justiça. A história dos anjos caídos é uma história de orgulho, rebelião e castigo, mas a Bíblia nos deixa com pistas sobre o destino final desses seres. Os anjos caídos, liderados por Lúcifer, fizeram uma escolha irrevogável quando se rebelaram contra Deus. Ao rejeitarem a autoridade divina e tentarem usurpar o trono celestial, eles se afastaram da luz eterna e caíram na escuridão. Essa escolha, como ensinam muitos teólogos, não foi apenas um erro temporário, mas uma decisão final e absoluta. Diferente dos humanos, que são frequentemente vistos como criaturas de arrependimento e redenção, os anjos caídos escolheram deliberadamente se opor a Deus com pleno conhecimento de suas leis e de sua majestade. Diversas passagens bíblicas sugerem que não há redenção possível para esses anjos caídos. O livro de Judas, por exemplo, menciona que eles não guardaram sua posição original, mas abandonaram sua própria habitação, e ele os guardou em trevas, em correntes eternas, para o julgamento do grande dia, ou Judas 1h06. Esta linguagem implica um estado de condenação perpétua, sem possibilidade de retorno ou perdão. O destino dos anjos caídos parece estar selado, aguardando apenas o julgamento final que confirmará sua separação eterna de Deus. No Apocalipse, vemos uma visão do destino final dos anjos caídos, especialmente de Lúcifer, o dragão, a antiga serpente, que é identificado como Satanás. Quando o tempo do fim chegar, o diabo, que enganou as nações, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado dia e noite, para todo o sempre. Apocalipse 20h10. Esse lago de fogo é descrito como o destino final não apenas de Satanás, mas também dos anjos caídos que o seguiram na rebelião. Não há menção de redenção, apenas de punição eterna. Ainda assim, o destino dos anjos caídos serve como um aviso para toda a criação sobre a gravidade do pecado e da rebelião contra Deus. A justiça de Deus é perfeita e absoluta, e aqueles que se afastam de sua luz e se entregam à escuridão enfrentam consequências eternas. Para os anjos caídos, sua queda foi uma decisão final que resultou em separação eterna da glória de Deus. Sua história é uma lembrança vívida de que a rebelião contra o Criador tem um custo alto e irreversível. Ao considerar o futuro dos anjos caídos, uma coisa fica clara: a justiça de Deus não falha. Seu plano é perfeito, e ele conhece o fim desde o princípio. A condenação dos anjos caídos não é apenas uma questão de punição, mas também uma questão de manter a ordem e a santidade no universo. Eles, que foram criados para refletir a glória de Deus, escolheram o caminho da escuridão, e por isso, serão banidos eternamente da presença divina. Apesar do destino sombrio dos anjos caídos, há uma mensagem de esperança para a humanidade. Diferente desses seres rebeldes, os humanos têm a oportunidade de se arrepender, de voltar-se para Deus e de encontrar redenção através do sacrifício de Cristo. Onde os anjos caídos falharam, a humanidade tem a chance de triunfar, não por mérito próprio, mas pela graça abundante de Deus. Enquanto refletimos sobre a queda dos anjos, emerge uma verdade inescapável: o universo é governado por uma justiça que transcende o entendimento humano, uma justiça que é tão implacável quanto misericordiosa. A história dos anjos caídos nos serve como um poderoso lembrete da santidade de Deus e da seriedade do pecado. Esses seres, criados para ser mensageiros da luz, caíram na escuridão por sua própria escolha. A narrativa deles é uma advertência eterna para todas as criaturas de que a rebelião contra o Criador traz consequências devastadoras. A primeira lição que aprendemos é a importância da obediência e da humildade diante de Deus. Lúcifer, o mais belo e poderoso dos anjos, deixou-se levar pelo orgulho e pela ambição. Sua queda não começou com uma guerra nos céus, mas com um pensamento em seu coração, um desejo de ser igual a Deus. Esse momento de orgulho plantou as sementes de sua rebelião e, eventualmente, sua ruína. Para nós, isso serve como um lembrete de que devemos cultivar a humildade e a obediência, reconhecendo que toda a glória pertence somente a Deus.
Além disso, a queda dos anjos nos ensina sobre a realidade da batalha espiritual que continua a se desenrolar ao nosso redor. Os anjos caídos, mesmo em seu estado de condenação, continuam a procurar maneiras de desviar a humanidade do caminho de Deus. Eles são mestres da mentira e da enganação, sempre tentando influenciar, corromper e destruir. Esta batalha exige de nós vigilância, oração constante e uma vida enraizada na palavra de Deus. Devemos nos equipar com a armadura de Deus, ou Efésios 6:11, para resistir às ciladas do inimigo e manter nossa fé firme. A história dos anjos caídos também nos oferece uma visão profunda sobre a graça e a misericórdia de Deus. Embora não haja redenção para esses seres que deliberadamente se afastaram de sua luz, a humanidade, por outro lado, é continuamente chamada ao arrependimento e à reconciliação. Deus, em seu amor incomparável, ofereceu seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para a redenção de nossos pecados. Onde os anjos caídos encontraram condenação, a humanidade encontra uma porta aberta para a salvação. Essa graça é um convite constante para que retornemos à comunhão com Deus. Por fim, a história dos anjos caídos nos lembra da importância de perseverar na fé e de não nos deixarmos enganar pelas seduções do mal. Vivemos em um mundo onde a influência dos anjos caídos ainda pode ser sentida, onde a tentação e o pecado estão sempre à espreita. Mas, ao contrário dos anjos caídos, temos a promessa da ajuda divina, da presença constante do Espírito Santo para nos guiar, proteger e fortalecer em nossa jornada espiritual. Portanto, enquanto concluímos esta reflexão sobre os anjos caídos, somos chamados a olhar para o céu com reverência e temor, a reconhecer a majestade de Deus e a cultivar uma vida de fidelidade e devoção. A história deles é um aviso, mas também uma oportunidade para escolhermos o caminho da luz, para seguirmos a Deus com todo o nosso coração, e para resistirmos ao mal com toda a nossa força. Que possamos aprender com sua queda e nos firmar na fé, caminhando diariamente na luz de Deus e confiando em sua eterna justiça e misericórdia.